eu sou o professor Renato e vou falar com vocês um pouco hoje sobre estrutura da Terra, vulcanismo, tectonismo e terremotos. Então, no slide que está sendo projetado, aparece as 3 camadas que fazem parte da estrutura interna do nosso planeta. A crosta, camada superficial, composta de rochas, mais dura e densa. O manto, camada intermediária, composto de magma no estado líquido e pastoso. E a parte interna do nosso planeta, o núcleo, extremamente duro e denso, composto de ferro e níquel. A nossa crosta terrestre, essa capa que envolve a parte interna do planeta, ela é subdividida nos continentes. Mas nem sempre os continentes eles estiveram representados com a imagem que a gente os conhece na atualidade. Na história evolutiva do nosso planeta, antigamente todos os continentes eles estavam agrupados num maciço de rochas chamado de Pangeia. Esse maciço de rochas estava numa parte do nosso planeta e era composto então por todos os continentes que estavam juntos, unidos. Vulcanismo, tectonismo, movimento de placas tectônicas foram acontecendo e ao longo de milhões de anos a configuração do nosso planeta ela foi mudando, saindo do Pangeia, que é essa imagem que está sendo projetada, né? Aqui tem mais ou menos para vocês entenderem, né, onde ficava cada país nessa época do Pangeia, né? Então tem um mapa político do que são os países na atualidade representados dentro desse antigo bloco. A pessoa que pensou essa teoria de que antigamente esses continentes estavam juntos e hoje eles estão separados, principalmente por essa questão da África do Sul e da América, esse desenho, essa junção entre a América do Norte e a Europa, ou a Eurásia, essa junção entre a Índia e a Antártica, foi este senhor chamado de Alfred Wegener. Lá em 1960, analisando plantas, analisando rochas, analisando fósseis que foram encontrados em vários locais do mundo, ele chegou nessa conclusão de que antigamente aquilo era unido num único bloco e foi se dividindo ao longo da evolução geológica do nosso planeta. Então ele, analisando imagens aéreas, analisando batimetria, que é fundo de oceano, analisando a formação dos continentes atual, ele chegou nessa conclusão de que foi se dividindo e a crosta terrestre ela é dividida em placas, algumas delas gigantescas, como a placa pacífica lá no canto, e outras pequenas, como as placas que a gente tem aqui no Oceano Pacífico, perto do Japão. Então, o Alfred Wegener, lá em 1960, há 70 anos atrás, ele começou a comprovar a teoria da tectônica de placas. E aqui vocês podem ver que elas estão em constante movimento. Tem essas setinhas que mostram o sentido em que as placas se movimentam. Isso também vem dessa teoria do Alfred Wegener. E aí ele pensa, então, que a crosta extremamente dura, ela está sobre um manto que ele é maleável, que ele é líquido e pastoso. Então é como se tivesse algo sobre água, né? Fazendo essa analogia. Então aquilo ali está em constante movimento. Esses enormes, gigantescos blocos de terra que a gente tem nas placas tectônicas estão em constante movimento. Esse movimento é condicionado pela dinâmica interna do planeta. Então o magma lá dentro em movimento, ele acaba movimentando também a parte externa, que é a crosta terrestre. Nessa imagem, então, a gente vê essas divisas ou essas separações entre as placas tectônicas, esses limites, eles recebem 3 nomes. São convergentes, divergentes e transcorrentes, dependendo do sentido que acontece o movimento. Como vocês podem ver aqui na imagem, as 2 placas tectônicas, elas estão se movimentando no mesmo sentido. Uma está batendo literalmente na outra, as 2 fazendo força no mesmo sentido. Então, o que acontece nisso? Uma placa tectônica desce e derrete literalmente a rocha e se transforma em magma, e a outra placa tectônica vai
subindo, dando origem a uma nova forma de relevo. Então, pensando nessa questão, lá na Cordilheira dos Himalaias, duas placas estão se chocando e o Monte Everest está aumentando sua altitude. Aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes também está acontecendo isso, então duas placas estão se encontrando e aumentando a altitude das formas de relevo. E como vocês podem ver também nessa imagem, tudo é um processo interligado. Ao mesmo tempo que acontece a movimentação de placas, tem o vulcanismo e os terremotos também, eles são sistemas que atuam juntos na formação do relevo terrestre. Essa, ao contrário da anterior, as duas placas se movimentam em sentidos contrários. Elas vão abrir uma fenda e nessa fenda o magma vai acabar saindo na superfície. Aqui tem uma imagem que mostra no fundo de um oceano, então quando esse magma sai na superfície, ele acaba virando rocha, então vai aumentando aí uma cordilheira, uma dorsal meso-oceânica, uma forma de relevo no fundo do oceano. Na superfície, o lugar onde que acontece isso chama de vulcanismo fissural e na Islândia tem essa placa tectônica divergente, né, que cada uma vai em um sentido e vai abrindo uma fenda centímetros por ano. Sempre essa movimentação é relativamente pequena. E aqui tem uma imagem de duas placas que elas deslizam lateralmente uma na outra. Então elas não se juntam, não se chocam e não vai formar uma nova forma de relevo. Elas não se separam e formam uma nova forma de relevo, elas só andam lateralmente uma do lado da outra. O nome desse tipo de falhamento é transcorrente, como a gente pode ver na imagem na falha de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que está ali exercendo força, em algum momento vai acontecer uma movimentação. Então, os três tipos de movimentação de placas tectônicas são os convergentes, quando as duas estão indo no mesmo sentido, divergentes, quando as duas estão andando em sentidos opostos, se separando, e transcorrentes quando elas estão deslizando lateralmente, uma em direção da outra. Aí, na transcorrente, como eu falei antes, aqui a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. Quanto aos terremotos, quando que há uma movimentação de placas tectônicas, sempre existe um terremoto que está atrelado a isso. Quando as rochas se movimentam, elas acabam gerando uma onda lá embaixo, no fundo da crosta, chamado de hipocentro, que vai refletir na superfície no epicentro do terremoto. Então lá a 20 e 30 quilômetros de profundidade acontece o tremor e essas ondas elas vão se espalhando, atingindo a superfície, onde que vão acontecer literalmente os estragos do terremoto. Quando esse terremoto acontece na superfície dos continentes, ele continua com o nome de terremoto. Quando esse terremoto acontece no fundo dos oceanos, a gente nomeia ele como maremoto e ele traz como consequência, por causa dessa onda que fica refletindo na superfície, reflete na superfície do mar, gera uma onda gigante e vai acontecer um tsunami. A força dos terremotos ela é medida na escala Richter. E essa escala ela vai de 0 até o infinito. Cada vez que acontece um terremoto mais forte do que o anterior, ele acaba sendo registrado como o terremoto mais forte que já aconteceu. Então, essa escala ela não tem fim, porque não se sabe a força que o nosso planeta tem. Então, antigamente, o terremoto mais forte foi 9 graus e hoje a gente já está no 9,13. Então, já isso acaba aumentando a sua força de acordo com a força que o planeta vai exercer nesse tremor. Como vocês podem ver, então, que mostra nessa imagem mais ou menos o que aconteceria a cada grau nesse terremoto. Então, de 0 até 3,4 graus, ele é imperceptível. A gente quase não vai sentir ele, por isso que às vezes a gente diz que no Brasil não tem terremotos, como aqui é por acomodação de camadas, normalmente eles são fracos, mas já teve terremotos de até 5 graus na escala Richter no Brasil. De 3,5 a 4,2 houve-se barulho, lá até os 6,9 são danos consideráveis, pode acontecer de destruir casas, romper barragens, destruir estradas, e acima de 8 são os mais fortes que vão gerar uma destruição gigante onde que eles vão acontecer. Se acontece num lugar extremamente povoado, como a China, chega a matar 600 mil pessoas, como já aconteceu em 1975
no terremoto de 8,5 graus na escala Richter. Isso acontece no Japão, que é um país mais preparado. O último terremoto mais forte que aconteceu foi aquele em Fukushima, em 2011. Ele foi de 9,2 graus na escala Richter e matou 17 mil pessoas. O terremoto que aconteceu no Haiti, ele não chegou a 7 graus e destruiu o país inteiro. Para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos de como os países já são mais preparados, já não acontece mais tanta morte assim, né, dependendo de onde aconteça o terremoto. E como eu já tinha falado anteriormente, tudo é interligado. Então, o movimento tectônico, a movimentação das placas é interligada com os terremotos e é interligado com a questão do vulcanismo. Tudo é um sistema que está ali acontecendo pela dinâmica interna do nosso planeta. Toda vez que um vulcão entra em erupção, momentos antes ou horas antes, acontece um terremoto. Então, em áreas vulcânicas, os terremotos eles servem de alerta. Então, o vulcão ele é um sistema em que o magma lá do manto terrestre vai acabar saindo pela superfície pela cratera vulcânica. Essa cratera vulcânica ela pode expelir lava, expelir magma, né? Ela pode explodir e jogar cinzas, ela pode jogar vapor d'água. Em alguns lugares o magma chega até a água do lençol freático subterrâneo e aquece a água, então tem água termal. É um sistema que vão acontecendo várias coisas além da explosão propriamente dita do magma para a superfície. Existem vulcões que eles entram em explosão ciclicamente, acontece há muito tempo e que eles não prejudicam tanto assim a humanidade, como lá na Islândia tem uma fissura que faz mais de 100 anos que está em erupção. Alguns eles acabam gerando novas formas de relevo, novas rochas e entram em erupção seguidamente, como o Krakatoa lá no Havaí, como o Etna na Itália. Os vulcões eles participaram bastante da formação do nosso planeta, pois eles são formadores dos relevos. E além disso, então, em algum momento assim do desenvolvimento geológico do planeta, os vulcões eles entraram em erupção e jogaram tanto vapor d'água para fora da crosta terrestre que eles acabaram dando origem à nossa atmosfera, e as chuvas que foram acontecendo nesse tempo para resfriar a crosta terrestre, eles acabaram dando origem à água que a gente tem hoje no planeta. Então, nesse momento eles foram benéficos. Em algum outro momento histórico, geológico do nosso planeta, eles jogaram tanta cinza que a nossa atmosfera ficou tão poluída e os raios solares não conseguiam passar por essa cinza, que acabou diminuindo a temperatura do planeta em uma das glaciações. Então, ao mesmo tempo que eles são benéficos, eles podem ser maléficos. Todas as formas de relevo que a gente tem no nosso planeta hoje, elas acabaram sendo originadas a partir da movimentação das placas tectônicas e do processo de vulcanismo. Então, onde a gente tem as montanhas, um encontro de placas convergente, uma placa vai descendo e se transformando em magma, a outra placa vai subindo e dando origem às montanhas, que são a maior forma de relevo que a gente tem no nosso planeta, chegando até os 8.000 metros ou mais de 8.000 metros de altitude, como a gente tem o Monte Everest. Então, quando a gente tem uma montanha isolada, ela recebe o nome de pico, e quando são várias montanhas juntas, elas recebem o nome de cordilheiras. No mundo, a gente tem várias cordilheiras extremamente importantes, das quais se destaca o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas. Então, são várias formações de montanhas superficiais, e além disso, a gente tem as dorsais meso-oceânicas, que são formações de montanha fundo dos oceanos. Essas montanhas elas sofrem com a ação dos agentes externos por milhões de anos, e elas acabam diminuindo sua altitude e dando origem aos planaltos, que é um relevo plano e alto com altitude entre 600 e 1.500 metros, como é aqui na nossa região. A gente vive na região de Planalto, no Planalto Sul brasileiro ou no Planalto rio-grandense, como a gente chama. O Planalto, então, ele é composto de duas escarpas, duas laterais escarpadas e um topo ligeiramente plano. Aqui na nossa região, então, Bento seria mais ou menos aqui assim, no meio de uma das escarpas, ainda aumentando a altitude do Planalto,
até chegar nessa parte do topo que, para nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de Campos de Cima da Serra. Vai pegar aquela região ali de Vacaria, depois de Caxias, quando a gente vai em direção a São José dos Ausentes, Bom Jesus, nessa questão, quando a gente está indo aqui da nossa região para a praia lá no litoral gaúcho, então quando a gente vai ali pela serra, a gente está no topo do nosso planalto. As chapadas, elas também são consideradas um planalto, tanto que elas recebem o nome de ou planalto tabular ou planalto das mesas. Elas são uma formação característica de lugares que as rochas são mais arenosas do que as aqui da nossa região, então elas acabam acontecendo lá no Nordeste e no Centro-Oeste do Brasil. Depressão, que é um relevo mais baixo do que aquele que está ao seu redor. Aqui no Rio Grande do Sul também a gente tem a depressão central, que é característica do nosso relevo. A gente tem o escudo sul-rio-grandense, que é um planalto que vai em direção ao Uruguai. Uma parte central do estado mais baixa e plana, que é a depressão central. E ao norte, na divisa com Santa Catarina, o planalto aqui onde a gente vive. Então, ali na região de Santa Maria, é a região da depressão central. A planície, para nós aqui no Rio Grande do Sul, é a planície costeira, no litoral. A característica da planície, então, são altitudes baixas, entre 0 e 200 metros, e lugares de deposição, depósito. Então, elas acabam recebendo, né, a questão dos depósitos das formações de relevo que estão ao redor dela. Então, são lugares mais arenosos também, com essa característica. No Brasil, a gente tem várias planícies, dentre as quais se destaca o Pantanal e a planície amazônica, né, que são duas planícies brasileiras extremamente importantes, e a nossa planície costeira. É uma forma de relevo, assim, das mais importantes do Brasil, né? Planície e planalto são o que caracterizam o nosso relevo. A maioria do relevo brasileiro ele se enquadra em planície e planalto. A gente vai ter as serras também, que é um conjunto de formas de relevo. Então, nas serras vão estar unidos morros, vai ter picos, escarpas, chapadas, tudo misturado. Aqui no Brasil, mais na região sudeste, nordeste e centro-oeste. Uma importante lá, na bacia amazônica, na floresta amazônica. E aqui na nossa região, a gente vive no planalto e não na serra. Apesar de ter o nome de Serra Gaúcha, aqui não é uma formação de relevo serra. A gente tem outras características parecidas com as serras do Sudeste, que é a questão climática. Então, quando os imigrantes vieram para cá, eles acabaram nomenclando ou dando nome para cá de serra, porque tinha essas mesmas características do que as regiões de serra lá no Sudeste. Então, para finalizar o vídeo, né, essa união dos fatores internos, dos agentes que vêm de dentro do planeta, eles acabam formando o relevo que a gente tem na superfície dos nossos continentes na atualidade. Então, vem essa movimentação das placas, os terremotos e o processo de vulcanismo foi o que deu origem a todo o relevo que a gente tem na crosta terrestre do nosso planeta. Então, são chamados de agentes formadores.